Oi, gente, bom dia. Quero compartilhar com vocês um versículo da Bíblia que fala em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pelas súplicas com ação de graça. Então, a palavra de Deus nos ensina que a ansiedade não resolve nada. Ela só atrapalha, que a gente possa aprender a confiar em Deus, em tudo que Ele nos prometeu. Compartilhei com vocês um testemunho da bota. Não parece ser, é fútil não, mas Deus, Ele trabalha nos mínimos detalhes. Então, essa menina compartilhou, ela disse que ela não falou com ninguém, mas no coração dela ela desejou aquela bota. E 5 dias depois, alguém deu aquela bota para ela. Então, Deus usou alguém para dar aquela bota para ela. E a palavra de Deus também nos ensina, né? Paulo diz, por tudo dai graças, né? Então, a gente sabe que as dificuldades da vida vêm, as lutas, as coisas vêm, mas a gente não pode colocar, né, se desesperar e colocar nas coisas a nossa segurança, mas em Deus, né? Porque é Deus que nos dá o fôlego de vida, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente estude, por mais que a gente procure, né, ter alguma coisa, a gente tem que reconhecer que antes de tudo isso, para isso acontecer, a gente tem que estar vivo, a gente tem que estar com saúde. Então é o Senhor, entendeu? Que provê todas as coisas. E esse testemunho da menina da bota me chamou a atenção porque eu tenho certeza que todo mundo já teve uma experiência com Deus. Todo mundo já pediu alguma coisa e foi atendida a sua oração. E então, quando eu vi ela falar o testemunho da bota, se vocês não viram, os réus, vocês vêem até o final, para vocês verem como Deus é lindo. Eu era criança, agora adulto eu vim entender que ali foi uma provisão de Deus, que ali foi algo que o Senhor me deu. Eu era criança e eu queria lanchar à tarde, né, em casa. E eu não me recordo, mas não tinha assim uma fruta, né, em casa nesse dia. E aí tinha uma vizinha que ela tinha um pé de manga bem grande, aquelas mangas espada, né? E era muito alto, eu era pequena. Aí eu falei, oh meu Deus, eu queria tanto essa manga. Mas eu falei pra mim. Aí eu tentei pegar um pause pra poder bater, pra ver se eu conseguia. Só que era muito alto, eu não conseguia subir na árvore. E também não alcançava pra poder, né, bater na manga. E aí, de repente, né, veio um vento e daí caiu uma manga enorme. E foi Deus. Então, eu me lembro que quando a manga caiu, eu fiquei tão eufórica, porque era uma coisa que eu tava querendo. E a manga tava, assim, bem grande, aquelas mangas espada, bem grande, assim. Ela tava verde, assim, por fora. E ela caiu de uma altura bem alta, mas ela não machucou. Mas quando eu peguei a faca para cortar, ela tava bem amarelinha, bem docinha. Então, e não foi qualquer manga que caiu, não foi uma manga peca, foi uma manga que estava boa para comer, né? Então, o Senhor preparou aquele alimento naquela hora, aquilo que eu estava precisando, aquilo que eu estava desejando. Então, aquilo ali foi uma experiência com Deus. A gente tem que ver a provisão de Deus nas nossas vidas, nos mínimos detalhes. É agradecer, ser grato, ter um coração grato pelas mínimas coisas. Porque quando a gente é fiel no pouco, no muito o Senhor nos coloca, né? Nessa questão de ser abençoado no pouco e ser grato e reconhecer que tudo vem dele. Não é sobre nós. Nós não podemos fazer nada se o Senhor não nos dá o fôlego de vida. Então, eu não sei a tua necessidade, eu não sei o que você precisa no momento. Mas eu sei que Deus sabe. Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer atender a sua oração. Ele só está esperando que você reconheça que Ele é o Deus que provê todas as coisas, que você se ajoelhe diante dEle e peça em oração aquilo que você está precisando. Se estiver alinhado com a vontade dEle, Ele vai cumprir na sua vida. Então tem coisas que a gente pede a Deus, que a gente tem tanto tempo pedindo a Deus, e às vezes as coisas demoram a acontecer. Então nesse meio tempo, Ele está nos preparando para algo maior, né? Há um propósito, então há um processo. E tem coisas que você pede, você vê logo se realizar. Então ali foi alinhado com a vontade de Deus. Tem coisas que vai acontecer, mas vai demorar um tempo. E tem coisas que não vai acontecer. Você tem que entender que Deus, né, achou que era melhor para você dessa forma. E você pensou que era diferente.
E uma coisa muito importante que a gente pode pedir diretamente a Deus é que você não venha terceirizar. O que é terceirizar? Você esperar que alguém faça, alguém ore por você, que alguém peça por você. Não. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, houve-se um estrondo no céu. E naquele momento, o véu do templo se rasgou. O véu era o que separava o homem de Deus, porque quem tinha acesso a ouvir a Deus eram os sacerdotes. E aí, quando o véu do templo se rasgou, a gente foi religado com Deus novamente, né? Jesus veio para nos religar novamente com Deus. Então, se você pode pedir algo ao patrão, você não vai pedir como eu falo, ao gerente, você vai pedir ao dono. Então, peça ao dono, ore, agradeça, fale com Deus. Ele está te ouvindo. Ele só quer que você se comunique, né? Assim como nós temos nosso